Boa tarde, bom dia, né? Boa noite. O horário que você estiver vendo aí essa revisão de história para o sétimo ano da Escola Joaquim Nogueira. Estamos começando agora uma revisão para o sétimo ano de história, certo? Escola Joaquim Nogueira. E é o seguinte, nós temos aqui o primeiro capítulo, né? Que é na página 14, falando sobre Bartolomeu Dias, né? Que foi um cara que em 1487 saiu de Lisboa rumo a encontrar um novo mundo, né? Porque o rei de Portugal acreditava nesse cara. Ele tinha grandes conhecimentos geográficos, cartográficos, de navegação, de geografia, de matemática, de astronomia, né? Um cara muito inteligente. Então, o rei português, ele tinha uma certeza de que esse cara fazia um bom trabalho. O nome dele, Bartolomeu Dias. Portugal, gente, foi o primeiro país no mundo, né, a se lançar aos mares, a esse grande mar, né, a esse grande mar tenebroso, em busca de novos caminhos para as Índias, porque as Índias era o local onde se tinha as melhores mercadorias com os lucros mais buscados, né, os lucros maiores, porque a mercadoria indiana, além de ser boa, diversificada, era uma mercadoria muito procurada na Europa. E esses navegadores, né, juntamente com os mercadores, que eram os comerciantes, e a coroa portuguesa, eles buscavam um novo caminho para as Índias, já que o caminho pelo qual eles iam, além de ser é, demorado trazer a mercadoria, porque a maior parte do tempo eles andavam de burros, né, de camelos, e traziam pouca mercadoria, teve a dificuldade agora de pagar impostos, né? Teve uma dificuldade a mais, que foi as cancelas, né, as alfândegas, para poder pagar os impostos, uma coisa que os portugueses nunca gostaram de fazer. Então, eles foram em busca de um novo caminho para as Índias, que foi pelo mar Oceano, né, que era o grande mar, chamado Mar Tenebroso, entendeu? Então, assim, gente, durante todo esse período das grandes navegações, os portugueses se destacaram muito, né? Os espanhóis também se lançaram ao mar depois dos portugueses e teve homens esplêndidos, né? Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, foram grandes homens que se lançaram aos mares, né? Foram em busca de novos caminhos para melhorar a economia dos seus países, né? E também, por eles serem católicos, pregava o evangelho católico, em busca de metais preciosos, né, que era outra coisa muito importante para o reino, era o metal precioso. Aqui, só abrindo parênteses aqui, gente, tinha um navegante chamado Cristóvão Colombo, que ele saiu lá da Espanha em busca de um novo caminho também para as Índias, né? Dizendo ele que se viesse direto, rodeava todo o planeta, né? Porque a Terra, ele acreditava que a Terra era redonda. Muitos diziam que a Terra não era redonda, mas ele acreditava sim. Ele não conseguiu convencer, né, o povo que a Terra era redonda, mas ele sabia que ela era redonda. Então ele foi apenas tentar certificar, né? Certificar que a Terra era esférica. Mas ele se bateu logo na América. Ele não sabia que tinha um continente americano. Ele não conhecia esse continente. Aí ele passou a chamar esse continente de Índia. Ele pensava que aqui eram as Índias. Por isso que ele chamou o povo aqui de índio, né? O nome desse cara era Cristóvão Colombo, certo? Deixa eu olhar se tem mais alguma coisa interessante aqui. Expansão marítima comercial, né? Expansão marítima europeia em busca de metais preciosos, né? Especiarias, um novo caminho para as Índias. Isso era importante demais. A pregação do evangelho, gente, era muito importante, certo? Atravessar o Cabo das Tormentas, né? Que era, depois passou a ser chamado Cabo da Boa Esperança. Vou olhar se tem algum mapazinho aqui, legal. Eu acho que não tem, gente, um mapa aqui não. Aqui é a parte de onde ele saiu, né? Até, pronto, aqui o Cabo das Tormentas. Mais ou menos aqui. Tem a palavra França. Acima da palavra França até chegar aqui na África. Até chegar nesse ponto aqui na África, na costa sul-africana. Subindo o nome França aqui, tem um Azinho do França. Você sobe até aqui em cima aqui.
entre esse quadradinho vermelho e esse A da palavra França, o último A, né? Você vê mais ou menos bem no meio, bem na pontazinha do mapa africano aqui. Aí era chamado o Cabo das Tormentas, né? Que era bem na curvazinha. Tinha muitos ventos, muita ventania, muitas tormentas, né? E eles tinham medo de passar por aí. E Bartolomeu Dias foi um dos caras que desafiou, né? Vasco da Gama conseguiu chegar, foi lá, entendeu? Então isso é muito legal, né? Muito bom para aumentar os lucros. Isso foi bacana porque os países europeus ficaram mais ricos ainda, né? E os novos mundos, né? Inclusive o Brasil foi contemplado, né? Foi visitado pelos portugueses e habitado, né? E hoje nós estamos aqui para contar a história, né? Gente, outro ponto aqui importante é a página 19. Aliás, a página 20. Aliás, da página 14 até a página 20, você vai ter que dar uma olhada, viu? Uma olhada, porque é tudo parte importante. Olha aqui, falando aqui, aquela parte que eu acabei de explicar, a página 21. A página 21, gente, ó, explicando aqui sobre o Cabo da Boa Esperança, né? Quando eles conseguiram contornar, né? O Bartolomeu Dias conseguiu chegar até lá. Depois Vasco da Gama conseguiu, né, chegar até as Índias. Então isso foi muito importante para ele. Trocaram até de nome, Cabo das Tormentas passou então a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, né? Agora voltando aqui para 20, gente, olha, essa palavrazinha aqui, bússola, astrolábios, eram instrumentos, gente, utilizados somente pelos portugueses, porque os portugueses, gente, eles foram pioneiros, deixa eu olhar aqui se eu acho a palavra pioneirismo para vocês, porque os portugueses, gente, eles tinham um conhecimento muito grande em navegação. Por isso que eles estão na dianteira das navegações, os portugueses. Sua localização geográfica era favorável. Essa página que eu estou vendo agora, gente, é a 17, ó. Olha, a localização geográfica de Portugal era muito bom para navegação, né? Era todo banhado pelo Atlântico, dava acesso ao mar Mediterrâneo, né? Ali pertinho já da África. Portugal era uma monarquia centralizada e financiava as expedições marítimas. Os portugueses reuniram técnicas náuticas como a questão do astrolábio, que era um instrumento utilizado para medir a distância dos astros, né? E a bússola, gente, que era um instrumento que, segundo muitos, né, historiadores, os portugueses copiaram dos indianos. Eles tinham um conhecimento muito grande em cosmografia, certo? Aqui na página 19, olha, os portugueses tinham um conhecimento muito grande em cosmografia. A construção de caravelas, as caravelas deles eram mais desenvolvidas, mais resistentes, aguentavam mais ventos, aguentavam mais tempestades, mais ondas, levavam mais pessoas. Olha aqui quantas toneladas, gente, quantas toneladas uma caravela portuguesa levava. Bem aqui eu vi nesse instante, 50 toneladas, 50 toneladas, certo? A caravela portuguesa, porque eu toco os pinhos aqui desse telefone aqui, tá só me fazendo raiva, gente. Ó, mas a gente vai bem aqui, ó. Por isso que eu gosto de dar uma pausinha, sabe? Dar uma pausazinha para a gente poder explicar melhor o conteúdo, localizar o conteúdo para a gente não estar se perdendo. A arte de tudo, a caravela, era um navio leve, adequado para carregar mercadorias de grande valor. As caravelas portuguesas, né, podiam carregar até 50 toneladas de carga em mar aberto. 50 toneladas, gente, é muita tonelada, viu? É muito quilo de coisa, meu amigo rei. Isso para um barco da época, né? Para um barco da época, 50 toneladas era muita coisa. Então, a bússola, o astrolábio foram instrumentos muito utilizados pelos portugueses. É porque eu não estou achando, tá aqui, ó, olha, a bússola e o astrolábio. Entendeu? A bússola ela servia para localizar os caras, ó. Conhecida pelos marinheiros como agulha, é um instrumento de navegação mais importante a bordo, inventada pela China no século IV a.C. Tem uma agulha magnética que era atraída pelo polo norte da Terra e sempre apontando para o norte. Você botasse ela para qualquer lado dela, sempre ficava apontando para o norte. Para navegar, meu filho, é essencial, né? Dá uma pausazinha aqui para me ir aqui para outro questionamento. Gente, eu estou folheando aqui para ver se eu encontro o ponto que fala do Tratado de Tordesilhas. Eu não estou encontrando, certo? Mas vocês já ficam sabendo que o Tratado de Tordesilhas, ele dividiu o mundo em dois países, Portugal e Espanha. Então, qualquer região do mundo que fosse encontrado
ou pertencia a Portugal ou pertencia à Espanha. Um desses dois países poderiam ser dono, certo? Porque foi feito um tratado em 1484 e assinado pelo Papa. A bula papal dava essa liberdade, né, aos portugueses de habitar qualquer parte do mundo e dizer que era deles, certo? Não sei se fala nessa parte aqui, certo? A bula papal, né? A bula papal dava essa possibilidade. Eu não estou encontrando, gente, mas vocês já ficam sabendo, certo? A bula papal dava o direito, certo, dos portugueses serem donos de qualquer parte do planeta. Beleza? Então eu vou aqui para outro ponto aqui importante, vou dar só uma pausinha aqui. Gente, você abrindo aí na página 47, já dando um salto bem longe, né? Um sinal do fim do mundo. A página 47 já é pegando aqui o terceiro capítulo. Olha aí, os astecas. A notícia de que havia chegado homens vindos do mar em caixas flutuantes logo ficou conhecida em Tenochtitlan, a capital asteca. O mensageiro informou ao imperador Montezuma que os homens tinham o rosto coberto por pelos, soltavam fogo pelos braços, usavam capacetes reluzentes e montavam em animais de 4 patas e com casco. Até então, os astecas jamais tinham visto um navio, nem homens barbados, armas de fogo ou escudos de metal. Então, para os astecas, isso era uma coisa esplêndida. Isso era uma novidade muito grande, gente. Certo? Agora tinha, gente, um caso, né, que a mitologia asteca conta, é que os astecas, gente, inclusive eu tenho até que passar esse filme, depois da prova eu vou passar esse filme para vocês, que o nome do filme é Apocalipto, certo? Um filme muito bom, gente. Conta a história do povo asteca, né, o sacrifício que eles faziam com pessoas para os deuses deles, né? Então, depois eu mostro esse filme para vocês. Mas eles tinham na mitologia deles, gente, uma crença de que um dia viria alguns deuses pelos mares. Então foi isso. Os espanhóis foram bem recebidos pelos astecas. Olha aqui a cidade deles feita dentro do lago, gente. Daquele jeitinho que eu falei para vocês, eles construíam a cidade dentro do lago, gente. Dentro do lago, gente, cidade asteca, entendeu? Então, gente, eles receberam os espanhóis como deuses. Por isso que esses homens barbudos, né? Olha aí, tinham desembarcado na costa peruana. No caso aqui já foram os homens barbudos que destacaram, a palavrinha aqui, mas desembarcaram já lá no Peru, tudo mais ou menos na mesma época, né? Astecas, incas e maias foram tudo colonizados nessa mesma época. E esses homens barbados, eles estavam chegando como deuses, certo? Os conquistadores espanhóis chegaram aqui como deuses, foram recebidos como deuses por Montezuma, certo? Então vamos mais para frente aqui. Gente, só para finalizar, todo país, todo povo, né, gente? Todo povo ele tem uma escrita. O povo americano, né, o povo maia, né, o povo inca, aqui fala especificamente dos maias, né? Eles não tinham, gente, escrita do jeito que nós fazemos a nossa escrita com alfabeto e tudo mais, né? Esse povo, gente, eles tinham, no caso aqui os incas, né? Eles tinham um tipo de escrita que era através de cordões, né? Com nós, que era chamado de quipo. Certo? Eu tô voltando aqui porque eu me perdi no tempo aqui, tá aqui, gente, ó. O quipo. Eles passavam as mensagens deles, faziam contas, faziam um monte de coisa, né? Um monte de contabilidade, pequenas frases, né? Com esses nós, dependendo da quantidade de nós, era a quantidade de informação, a quantidade
de palavras, sei lá, alguma coisa assim. Então, esse tipo de comunicação, somente eles tiveram. Em toda a história da humanidade só foi encontrado esse tipo com os incas, certo? Os incas desenvolveram uma ferramenta de comunicação e contabilidade que não se baseava na escrita, pois eles não sabiam, não conheciam, né? O sistema chamado quipo consistia na confecção de telas com nós coloridos que indicavam números e objetos conforme o tipo e a cor de nó, entendeu? Então isso passava uma informação, né? Vou dar só uma pausazinha aqui para me buscar ali uma coisa interessante aqui. Olha, a parte dos astecas que eu estava falando para vocês, ó. Inimigos ou deuses? Qual é a página? A página que fala, isso aí é aqui, a página 54. E do quipo, nesse instante eu falei sobre o quipo, né? É a página 51. Quipo, que é a escrita, né, dos incas, foi a página 51, certo, gente? E aqui a página 54 é essa que a gente vai ver agora. Deuses ou inimigos? Além dos cavalos, os guerreiros astecas e incas também desconheciam armas de fogo. Eles acreditavam ser coisa dos deuses. Há notícias em que de alguns documentos de que bastava um tiro de canhão para que os guerreiros saíssem correndo, sem combater. Não porque tivessem medo do combate, mas porque viam aquilo tudo como um sinal do fim do mundo. Dessa maneira, o pânico tomava conta dos nativos. O encontro entre espanhóis e nativos se deu, de certa forma, em um campo imaginário. Os primeiros viam aqueles combatentes uma continuidade das lutas contra os muçulmanos na Península Ibérica, no caso os europeus, né? Já os nativos interpretavam aquele combate de início como um sinal de apocalipse, né? Um sinal apocalíptico. Contudo, não deixaram de reagir aos invasores. Eles foram recebidos como deuses, né? Como um sinal de fim de mundo, mas ao mesmo tempo foram combatidos, né? No caso dos espanhóis. Gente, muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, curta, ajude esse canalzinho a crescer, gente, porque eu faço isso aqui de graça, certo? Eu não cobro nada para vocês. É uma aula que eu estou aqui sacrificando meu domingo, gente. Desde 9 horas da manhã que eu estou tentando gravar essas gravaçõezinhas de tela. São 17 minutos, 18 minutos, mas tem hora que eu gravo 3 vezes, gente. Pense num trabalho. Valeu, muito obrigado, gente.